Muito boa noite. Como sabem, para mim é um prazer, é um privilégio, uma responsabilidade estar aqui neste lugar e partilhar com os irmãos e amigos acerca da Palavra de Deus. Eu gostava de falar de um assunto que espero que não comece por alienar ninguém dos que me estão a ouvir. Quando disser o que é que vou falar, estejam descansados, não vou entrar em assuntos polémicos sobre isto. Quero falar de batismo, mas estejam descansados que não é com o objetivo de criar qualquer divisão, mas sim falar da grande união do nosso batismo com Cristo. A palavra batismo, na palavra de Deus, raramente está relacionado com água. Claro que há o batismo na água, que infelizmente tem causado muita divisão, mas isso tem ajudado a distrair a nossa atenção para a gloriosa verdade de um só batismo que nós lemos em Efésios. Podemos abrir a palavra de Deus em Efésios. Em Efésios 4. Efésios 4. Vamos ler alguns dos versículos, do versículo 1 até ao versículo 6. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu quero falar-vos, não contradizendo de forma alguma esta verdade de um só batismo. Eu gostava de falar-vos de 6 degraus, vou falar de 6 batismos. Alguns deles aparecem explicitamente na Bíblia como batismo, outros implicitamente. E eu estava a falar sobre esses 6. Já vão perceber porque 6 e não 7, porque 7 é um número muito mais interessante para nós encontrarmos na Bíblia, 7 coisas relacionadas com o Senhor. Mas quero ver 3 níveis de 3 batismos do Senhor Jesus Cristo na sua identificação connosco e 3 batismos nossos na nossa identificação com Ele. Porque a palavra batismo, como eu disse logo no início, raramente está relacionado com água. Há até irmãos que se dedicam a estudar para aí 12 batismos na Bíblia. Há o batismo nós lemos Paulo a falar aos Coríntios, do batismo, os israelitas foram batizados na nuvem, em Moisés. E esses batismos de facto não estavam relacionados com água, nem com... Eram outros batismos. Já há irmãos que estudam isso. Mas eu quero falar-vos então destes 6 batismos. E a palavra batismo normalmente está associada, como eu vos disse, não necessariamente à água, mas à identificação. Se pensarmos, quando eu mergulho algo na água, ou em tinta, ou noutra substância qualquer, esse objeto que eu mergulho fica identificado com aquilo em que foi mergulhado, em que foi batizado. Ou seja, quero que pensem nesta questão de batismo como identificação. Nós lemos passagens que falam nós temos batizados em Cristo. O que é ser batizados em Cristo? É ser identificados com Cristo. E vamos ver isso daqui a pouco. Então eu quero falar destes 6 batismos, 3 batismos do Senhor na sua identificação connosco, 3 degraus da sua identificação connosco, para realizar a obra da nossa salvação, e, em contrapartida, resultado dessa mesma obra da salvação, 3 batismos na nossa identificação com Ele. O primeiro destes batismos que eu gostava de falar é o seu batismo na nossa raça. O Senhor Jesus Cristo que é Deus, que desde os tempos eternos era Deus,
ele esvaziou-se a si mesmo. Nós vemos isso em Filipenses 2, que ele, por amor de nós podemos ler, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estou a ler Filipenses 2, 5, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Vemos aqui o Senhor Jesus Cristo a identificar-se connosco. Uma identificação total connosco. O Senhor Jesus Cristo podia perfeitamente ter vindo a este mundo e dizer: aqui estou eu sou Deus, adorem-me, sirvam-me. Mas ele próprio diz em Marcos 10, 35, ou creio que é Marcos 10, 35, que diz: o Filho do Homem não veio... Não, 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio aqui e identificou-se como um de nós. Nasceu como nós nascemos, padeceu as mesmas dificuldades que nós, teve sede, teve fome, esteve cansado, teve medo também. Quando estava perante a morte, também a sua alma angustiou-se grandemente. Ele identificou-se connosco. Podemos ver aqui, então, um batismo na nossa raça. Uma identificação connosco na nossa raça, nas nossas dificuldades. Por isso é que nós vemos também que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas alguém que também foi tentado. Não é alguém que veio aqui com um estatuto diferente do nosso. Identificou-se totalmente connosco. E tudo isto fazia parte de quê? Desta obra grandiosa da nossa salvação. Mas isto era necessário ele fazê-lo. Tem sido dito, é uma frase muito bonita, que nós até eu costumo pelo menos partilhar no Natal, muitos conhecem, que o Filho do Homem, não, o Filho de Deus, sabem o resto da frase? O Filho de Deus tornou-se Filho do Homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Então, esta parte de ele se identificar connosco era absolutamente essencial para a obra da nossa redenção. O batismo na nossa raça, a sua identificação connosco na nossa natureza, na nossa humanidade. Nós lemos que ele veio em semelhança, lemos isso em Romanos 8:3, em semelhança da carne do pecado. Mas diz também, como já referi, que como nós, em tudo tentado, mas sem pecado. E é extraordinário, porque o Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos o que a palavra de Deus diz, é um mistério, é algo que o ser humano natural não compreende, acha uma loucura, mas o Senhor Jesus Cristo era totalmente Deus, e quando estava aqui era totalmente homem. E por isso mesmo é que ele era a pessoa ideal, o único que podia fazer a mediação entre os homens e Deus. Diz a palavra de Deus também, convinha-nos tal sumo sacerdote. Convinha-nos tal mediador, porque ele é simultaneamente Deus e homem, e por isso pode estabelecer a ponte entre homens e Deus. Então, este primeiro batismo é um só batismo, não é? Mas eu vou falar-vos de 6. Falei deste primeiro. O seu batismo, a sua identificação connosco na nossa natureza. E vamos ver como depois há uma contrapartida disto. Qual vai ser a contrapartida disto? O Senhor identificar-se com a nossa natureza, o que vai resultar daqui é extraordinário. E vamos ver isso depois. A seguir, num degrau seguinte, e nós vemos também, há quem tem
há quem já tenha estudado isso, provavelmente já ouviram mensagens sobre isso. Em Filipenses 2 vemos vários degraus de humilhação do Senhor Jesus Cristo e vemos também depois vários degraus de exaltação. Também é um estudo bastante interessante. Mas no degrau seguinte da sua identificação connosco, temos um novo batismo. E este aqui, sim, fala mesmo de batismo. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado na água. E nós lemos então em Marcos 1, 4 e 5. Podemos ir lá. Marcos 1, 4 e 5. Sabem, irmãos, nós podemos às vezes estar com tanto medo de certas expressões, de certas palavras. Pensamos que não podemos falar delas. Até, há uns tempos, eu até lembro de ter pensado nisso, e não sei se até comentei com o Jonas na altura, em que ele falou do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem sido tão maltratado em tantos meios, não é? O batismo do Espírito Santo e a ideia de que o Espírito Santo atua de maneiras que não atuam hoje em dia, e que nós até podemos ter medo de falar. E o Jonas falou, e graças a Deus por isso. Mas é um assunto que às vezes pode ser complicado estar a falar. E também não quero que a palavra batismo seja motivo de não nos pode falar disso. Daniel, não te estás a meter. Não quero que pensem isso. Porque nós podemos estar a perder, a não apreciar a totalidade e a grandiosidade daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Eu deixei fazer aqui um parênteses que eu não queria deixar de falar disto. Há uma história que se conta, eu não sei se é verdadeira, eu lembro de ter lido isto no tempo em que ainda se chamava Alimento Diário, o que se chama agora Nosso Pão Diário, que se chamava-se uma meditação de Natal, que se chamava A Grande Notícia. Não sei se recorda, eu recordo porque transcrevi aquilo e partilhei, dei a várias pessoas, porque era um bom folheto de evangelização. Então contava a história de que os irmãos Wright, aqueles que conseguiram pela primeira vez fazer um voo de 100 metros com motor, quando conseguiram, enviaram penso que terá sido um telegrama ou mandaram uma mensagem, foi em 1900 e pouco, mandaram uma mensagem, não foi pelo Messenger nem pelo telemóvel, mas mandaram uma mensagem pelos meios da altura. E a mensagem dizia assim: voámos 100 metros, porque eles estavam a fazer as suas experiências lá, num sítio longínquo, um bocado longe da terra deles, voámos 100 metros, voltamos para o Natal. E a irmã, toda contente com aquilo, levou ao editor do Jornal da Terra. E o editor do Jornal da Terra leu: que bom, eles voltam para o Natal. E escapou por completo a grande notícia de que o homem tinha conseguido voar. Tal como hoje em dia, muitas pessoas ouvem falar do Senhor Jesus Cristo e até são capazes, e o pensamento-chave daquela meditação era: é sempre possível guardar o Natal e perder Cristo. Aquele homem viu que eles voltavam para o Natal, ficou todo contente e escapou-se o principal daquela mensagem, que era que o homem tinha conseguido pela primeira vez fazer um voo tripulado. Foi uma coisa... Nós hoje tomamos isso como completamente natural, mas há 120 anos isso estava no domínio da ficção científica quase. E também nós podemos, às vezes, olhar para a palavra batismo e dizer: nem quero falar disto, nem quero pensar. E podemos estar porque, de facto, grandes divisões, grandes problemas aconteceram no meio do povo de Deus por causa disso. Mas não é por causa disso que vamos deixar de falar e apreciar a grandiosidade desta verdade de um só batismo que nós lemos. Porque então o Senhor Jesus Cristo continua na sua identificação connosco. E nós lemos que Marcos 1, 4 e 5, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E depois lemos também
sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ler isso em Mateus. Mateus 3. Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Reparem que as pessoas que iam ser batizadas, o que é que eles faziam? Confessando os seus pecados. Este batismo que João praticava era um batismo que estava relacionado com a confissão dos pecados. Então, é natural que quando o Senhor Jesus Cristo veio ter com João para ser batizado, ele tenha ficado perplexo. O que é que estás aqui a fazer? É natural a pergunta. Ele diz... Mateus 3,14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu quero ser batizado por ti e vens tu a mim. Ou seja, eu é que preciso de confessar os meus pecados a ti e não o contrário. Mas porquê é que o Senhor Jesus Cristo fez isso? Para se identificar connosco. Isto é um batismo para se identificar connosco. Ele diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O Senhor Jesus Cristo não tinha culpa alguma. Ele próprio disse a dada altura: quem dentre vocês me convence de pecado? Nós lemos há bocadinho em Hebreus que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. O próprio Pilatos disse: não vejo nele culpa alguma. Mas este batismo era necessário para que ele se identificasse connosco. Ele batizou-se na água num segundo passo de se identificar connosco. Ou seja, podemos ver agora, primeiro batismo na nossa raça. Ele foi feito participante da natureza humana, à exceção do pecado. Vemos agora o seu batismo na nossa culpa, ao ser batizado, ao identificar-se connosco na nossa culpa. Podemos dizer, como lemos em Isaías 53, que ele foi contado entre os... Sabem dizer? Foi contado entre os transgressores. Foi contado entre os transgressores. E temos a seguir um outro batismo. O Senhor Jesus Cristo tinha sido batizado e, passado algum tempo, ele diz em Lucas 12:50, diz o quê? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. E que batismo era este? Era o batismo na nossa morte. A morte que nós merecíamos, ele tomou-a. Depois de tomar a nossa natureza, tomar a nossa culpa, ele vai agora tomar a nossa morte. Era este batismo de que ele se angustiava. E como eu disse há pouco, ele, enquanto ser humano, também tinha medo, angustiava-se. Ele, apesar de saber que iria triunfar, aquele momento que ele antecipava de separação do pai, ele angustiava-se por causa disso. Angustiava-se por causa desse batismo. Então ele tinha se identificado com os homens, ele identificou-se com os homens para os salvar. Ele foi contado entre os transgressores na confissão do pecado, como vimos há pouco. Ele agora estava a ser contado entre os transgressores na condenação, na pena da condenação. Ele agora morreu numa cruz para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E eu costumo dizer várias vezes que ele levou a sua obra até ao fim. Não deixou nada por fazer, não deixou pontas soltas. Não deixou nada para que agora nós pudéssemos ficar a pensar: será que está mesmo tudo feito? Será que não há algo que eu tenha de fazer agora? Infelizmente, muitas ou todas as religiões incutem, e algumas religiões evangélicas incutem nas pessoas a ideia de que há algo que eles ainda têm de fazer. Tens de andar certinho, direitinho, senão não sabemos se vais permanecer salvo. Mas o Senhor Jesus Cristo levou a obra até ao fim, comprando para nós uma obra, uma salvação perfeita e completa. E então, nós temos estes 3 batismos. Batismo e identificação do Senhor Jesus Cristo. Na nossa, eu acho que vocês até já decoraram, na nossa natureza, na nossa culpa e agora na nossa morte. E agora nós temos o reverso da medalha, que é extraordinário para nós. Ou seja, a contrapartida. Se o Senhor Jesus Cristo, mas agora ao contrário, batismo na nossa natureza, na nossa culpa e na nossa morte, agora vamos reverter isto. O que é que resulta daqui para nós? Porque agora é muito importante isto. O Senhor Jesus Cristo fez isto tudo. Como nós cantamos às vezes, tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Deus, com isso satisfeito, dá-nos a salvação. Mas agora é preciso, e eu não quero aqui injetar obras da nossa parte para a salvação, mas é preciso haver uma atitude da nossa parte. Aceitar. Então, tudo começa com o nosso batismo na sua morte. Tal como a nossa morte foi feita sua, a sua morte é tornada nossa. Nós vamos ler aqui uma passagem em Romanos 6,3. E aqui fala mesmo de batismo. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, a única forma de nós sermos batizados em Jesus Cristo é sendo batizados na sua morte. E o que é ser batizados na sua morte? É identificarmos com a sua morte. É quando nós olhamos para a cruz e vemos e pensamos: o que é que o Senhor Jesus Cristo está ali a fazer? Porquê é que o Senhor Jesus Cristo está ali na cruz? Esta morte que Ele está a morrer não é a sua morte. Porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E o pecado, quando consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Ele não tem pecado. Ele está, na verdade, a morrer a minha morte. E eu creio que aquela é a minha morte. Ele está a morrer a morte que eu merecia. E tal como, e perdoem, entre aspas, estar a citar vários cânticos, mas gosto, ainda começo a sentir-me velho, porque gosto muito dos hinos e cânticos, é sinal de já estou a entrar na idade da velhice, acho eu. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. É quando nós olhamos para a cruz e vemos a morte de Cristo, não como sendo a sua, não como sendo... Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Mas Ele morreu por mim. Ele morreu a morte que eu merecia. Aí a sua morte é tornada nossa. Então nós podemos dizer, também o apóstolo Paulo podia dizer, só depois de sermos batizados na sua morte é que podemos exclamar como Paulo, a dada altura: estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu reconheço que
Claro que isto tem uma verdade muito mais vasta do que essa. Mas batizados na sua morte, crucificados com Cristo. Diz também aqui em Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Mas para o velho homem ser crucificado, precisamos de olhar para a morte do Senhor Jesus Cristo como sendo a nossa. Porque enquanto isto não acontecer na experiência de cada um, de pouco adianta saber muito sobre a Bíblia, saber muito sobre o Senhor Jesus Cristo, querer que Ele era um grande homem, querer que Ele era um grande ensinador, um grande mestre. De que é que adianta? De que é que adianta conhecer a personagem histórica do Senhor Jesus Cristo? Como alguém dizia, saber que o Senhor Jesus Cristo morreu, isso é história. Isso é um facto histórico. Até diria, atrever-me a dizer isto, muitos não aceitam, mas saber que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, isso é um facto histórico. Agora, saber que Ele morreu por mim e ressuscitou para a minha justificação, isso é salvação. Isso é que faz diferença na vida de qualquer pessoa. E esse é o meu desejo para... Espero que seja a experiência de cada um de vocês aqui. Lembram-se qual era o segundo batismo? Alguém se lembra qual era o segundo batismo? O seu batismo na nossa... Que ele até se batizou mesmo na água. O seu batismo na nossa... Alguém se lembra? Na nossa culpa. E qual é a contrapartida? A contrapartida de ele se ter batizado na nossa culpa é nós sermos batizados na sua justiça. Tal como ele foi contado com os transgressores, nós agora somos contados com os santos. Lembra-se que ele, quando disse a João, tens de me deixar ser batizado por ti, ele disse, assim importa para que se cumpra toda a justiça. E agora nós lemos várias passagens, eu vou citar assim rapidamente. Nós lemos em 1 Coríntios 1,30 que o Senhor Jesus Cristo foi para nós feito, entre outras coisas, justiça. Em Romanos 5,19 nós lemos que, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E lemos em Efésios 4,24, na continuação desta passagem que lemos inicialmente, Efésios 4,24, o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus Cristo não conhecia o pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que bênção enorme nós agora sabemos que somos declarados justos. Como diz o apóstolo também em Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu recentemente, e tenho de agradecer à Escola Dominical por terem oferecido os livros das Crónicas de Nárnia ao Lucas. Assim eu voltei a ler, e ele também leu, e gostou. E há uma personagem daqueles livros com o qual acho que qualquer um de nós se deve identificar. No segundo livro das Crónicas de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, há um grupo de 4 irmãos da família Pevensey, e há o Edmund, que eles vão todos parar a Nárnia e vivem lá algumas aventuras, e há um deles que é o Edmund que trai os seus irmãos e trai o lado do bem.
o lado do Aslan, que é uma figura de Cristo, é um leão que é uma figura de Cristo. E a dada altura ele trai o Aslan, os seus irmãos, e acaba capturado. E o Aslan, que é uma figura de Cristo, tem de dar a sua vida por ele. Aquele livro é marcadamente, vemos ali os paralelos bíblicos, mesmo descarados, e ainda bem, descarados, acho que compreendo o que eu quero dizer. Claramente, ali naqueles livros. E o Aslan depois dá a sua vida por ele. Porque o Edmund merecia morrer. Ele merecia morrer porque tinha traído, e as leis de Nárnia diziam que aquele que trair, o preço da traição é a morte, mas o Aslan oferece para morrer em seu lugar e ressuscita. E depois, no fim, depois de uma grande batalha, do bem contra o mal, estes 4 irmãos ficam a ser reis de Nárnia. E são dados vários cognomes, vários títulos a cada um destes irmãos, que eram os reis de Nárnia. Eu não sei se alguns de vocês se lembrarão qual é o cognome deste Edmund. Como é que ele ficou conhecido? Ficou conhecido por Edmund o Justo. E apetece-me dizer, não pelas obras de justiça que ele houvesse feito. Não foi pelas obras de justiça que ele... Claro que ele depois, e é explicado isso, que ele era um rei que era justo nas suas decisões. Mas ele foi declarado justo não pelas obras de justiça que ele houvesse feito, mas pela misericórdia. Naquele caso do Aslan. E nós também hoje somos declarados justos. Não porque sejamos um bocadinho melhores do que os outros. Não porque, como eu costumo dizer, num tom de... não é de leviandade, mas num certo tom de brincadeira, que creio que me compreenderão. Fomos declarados justos não porque os nossos trapos de imundícia fossem um bocadinho menos imundos do que os outros. Os nossos panos de cobrir as chagas da lepra fossem não tão repugnantes como os dos outros. Mas foi pela sua misericórdia. Porque sem a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nada poderia ser feito por nós. Então, o nosso amado Deus agora olha para nós e não nos vê como culpados, vê-nos como justos. E vemos como Ele é. Ele diz, em Romanos 4, lemos que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Extraordinária esta bênção que nós temos, desta justiça imputada a cada um de nós, não por causa de sermos melhores do que os outros. E lemos também em Romanos 3 que, devido àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, tudo isto que nós estamos a ver, Deus é justo e justificador daquilo que tem fé em Jesus. Deus pode perfeitamente, devido àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, pode simultaneamente ser justo e justificador, porque Ele poderia perfeitamente ser justo e condenar todos a uma eternidade longe dele. Era justo, nós merecíamos. Mas Ele também não poderia também justificar a todos. Eu não sou desse tema, mas ouço falar das passagens administrativas, não é? Uma salvação administrativa, olha, estão todos salvos. Acordei bem disposto hoje, está tudo salvo, vai tudo para o céu. Não há condenação para ninguém. Mas Ele não estaria a ser justo. Mas devido àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, Ele pode ser justo e justificador. É a única forma. Tal como o Aslan podia dizer, não, eu perdoo, esquece lá isso, essas leis, não interessa. Eu sou o
o rei supremo de Nárnia, portanto, esquece lá. Ele não estaria a ser justo. Mas se ele dissesse, ok, o Edmund merece morrer, ok, mata-o lá, ele traiu, teve exatamente as mesmas oportunidades que os irmãos, mas ele vai tendo de morrer. Mas não estaria a ser justificador. E só devido ao que o Senhor Jesus Cristo fez, todos estes passos de a sua identificação connosco, na nossa raça, na nossa culpa e na nossa morte, é que agora Ele podemos, e quando nós olhamos para a sua morte e vemos a morte que nós merecíamos, somos batizados na sua morte, somos batizados também na sua justiça. E por fim, lembrem-se que o primeiro batismo era o batismo do Senhor Jesus Cristo na nossa raça. Agora nós somos batizados na sua natureza, na natureza divina. E temos uma esperança gloriosa de habitar nos céus. O apóstolo Pedro, apesar de falar num registro diferente, mas ele diz assim, ele fala acerca dos crentes se tornarem participantes da natureza divina. Nós, pela sua graça, devido a tudo o que ele fez, somos feitos participantes da natureza divina. E nesta mesma passagem que nós lemos já há pouco, de Romanos 6, nós lemos sobre uma nova vida. E a palavra de Deus é bastante interessante e repete várias vezes este conceito de uma nova vida. Então nós lemos aqui em Romanos 6, 3. Não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida. O apóstolo também diz em 2 Coríntios 5,17, agora que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E lemos também, o Senhor Jesus Cristo fala, claro que noutro contexto, da nação de Israel, fala do nascer de novo, uma nova vida. Na verdade digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ainda há pouco eu vi uma frase, e nós vamos ouvir isso muitas vezes agora. Relacionado com algo que nós vamos ouvir muitas vezes hoje mesmo, deve estar a dar agora na TVI, uma reportagem sobre aquelas pessoas que estão presas num corpo que não é o corpo delas. Da questão do transgénero. As pessoas que estão no corpo errado, basicamente. Acham elas. E dizem algumas pessoas, Deus fez-me assim. Deus criou-me assim. E alguém dizia com não é bem humor, mas curiosamente alguém dizia, é por isso mesmo, por tu te sentires que estás no corpo errado, é que tu precisas nascer de novo. Precisas ser uma nova criatura em Cristo. Pois se tu fores uma nova criatura em Cristo, Deus vai-te dar novos desejos. Um desejo ardente por Ele. E não um desejo por pensares em satisfazer os teus interesses, os teus desejos. Mas infelizmente o mundo não compreende isso. Mas precisamos também estar preparados. E vamos terminar com uma passagem que eu gosto muito, falando desta nossa esperança em Efésios 2. Efésios 2. E nos vivificou, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, tínhamos desejos da carne. Estas pessoas que têm estes problemas, é um problema que elas têm, estas pessoas que eu estava a falar agora, têm um problema e tem de ser tratado com compaixão, não é com escárnio, mas tem de ser tratado. Mas não é a dizer, ok, tens estes desejos, vamos lá deixar de satisfazer estes desejos, vamos todos fazer de conta que os teus desejos são naturais e que é assim que deves viver. Claro que não é. Porque o que estas pessoas precisam é disto, tal como nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nos deu uma nova vida, não é? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco. E não poderei ficar por aqui, tenho de ler o resto, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E podia continuar, porque não podia ficar por aqui, não é? Mas graças a Deus por esta nova vida, por esta esperança, por esta cidadania que nós temos agora. Fomos feitos participantes da natureza divina e temos esta certeza de que estamos assentados nos lugares celestiais. E esse é o nosso destino. Essa é a nossa esperança. E é extraordinário como Deus fez tudo isto por nós. Tudo Cristo já tem feito. E o que é que Ele fez? Só para recapitular, espero que se lembrem. O Senhor Jesus Cristo identificou-se connosco. Primeiro Ele identificou-se connosco. E depois vemos, em reflexo, por assim dizer, a nossa identificação com Ele. Então Ele identificou-se como? Identificou-se na nossa raça, fazendo-se participante da natureza humana. Ele batizou-se na nossa culpa, ao batizar-se na água, foi contado com os transgressores. Ele batizou-se na nossa morte, aquele batismo com o qual se angustiava, e aí na nossa morte foi tornada sua. E agora, quando nós vemos a sua morte como a morte que nós merecíamos, a sua morte, nós somos batizados na sua morte. E, consequência disso, somos batizados na sua justiça, contado com os santos, contado com os justos, tal como ele foi contado contado entre os transgressores. E agora nós somos batizados no próprio Cristo. Somos feitos participantes da natureza divina. E eu quero dizer-vos uma coisa. Há dias em que nós podemos sentir em baixo, sentir-nos desvalorizados, sentir que ninguém nos dá importância. Somos apenas mais uma pessoa neste planeta com 7 mil milhões de pessoas. E que ninguém nos ama, ninguém se preocupa verdadeiramente connosco. Se achamos isso, leiamos a palavra de Deus. Leiamos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E como disse já algumas vezes, recentemente, o Evangelho da Graça de Deus, que ao início parece que é algo que é um atentado à dignidade humana, como eu tenho dito, que o Evangelho da Graça de Deus é um atentado à dignidade humana, porque deixa o homem com um péssimo retrato, muito mal visto, à luz da palavra de Deus. Mas para quem aceita o Evangelho da Graça de Deus, percebe como é valorizado, percebe como Deus o amou e o Senhor Jesus Cristo o amou e se entregou a si mesmo por ele. E então vemos como o Evangelho da Graça de Deus, na verdade, dá dignidade ao ser humano. Que o Senhor nos abençoe e que apreciemos cada vez mais este batismo, este um só batismo,
da identificação do nosso Senhor Jesus Cristo connosco e da nossa identificação com Ele. Senhor, abençoe.